Olá pessoal, vamos começar mais uma aula e hoje eu vou falar sobre tipos de dados básicos da linguagem C. Mas antes eu vou começar falando sobre a função para imprimir dados, que era o printf que eu havia falado há algumas aulas atrás. A gente vai ver aqui a sintaxe dele, então printf, aí abre parênteses, entre aspas você coloca %formato. Esse formato ele pode ser um inteiro, um caractere, um número real e etc. Né? Aí eu coloquei aqui var e nunca esquecendo do ponto e vírgula. Eu vou passar só estou mostrando como que é, mas depois eu vou mostrar na prática, aí vocês vão entender melhor. Esse formato aqui, lógico que você não vai escrever o formato. Esse formato diz respeito a uma letra. Então, por exemplo, o caractere é uma letra C, o inteiro é a letra D ou a letra I, o float, que é o número real, é a letra F, né? Então, o formato diz respeito ao tipo de dado da variável, nesse caso aqui dessa variável var. O printf serve também para imprimir frases. Então, a gente vai ver mais para frente que essas frases têm um nome específico. Mas por enquanto vamos falar frase mesmo. Então aqui printf, abre e fecha parênteses, coloca já o ponto e vírgula, e entre aspas você coloca a frase que você quiser. Printf significa então print de exibir e f de formato. Então printf exiba um formato, ok? Então vamos lá os tipos de dados básicos da linguagem C. Começamos então pelo tipo char, o tipo caractere. Então, o char ocupa 1 byte na memória, né? Ocupa normalmente 1 byte. Então, por que 1 byte? Então, por padrão, eles acharam que 1 byte era o suficiente para representar todos os caracteres necessários da linguagem, ok? Utilizado para armazenar caractere. E aqui, %C. Então, quando a gente for utilizar um caractere aqui no printf, vocês vão colocar %C, vírgula, variável. Então, cada formato tem uma letra específica. Vamos ver o que mais. O valor armazenado na memória, quando se declara uma variável do tipo char, é, na verdade, um inteiro, correspondente ao código ASCII do caractere. Tá, depois mais pra frente a gente vai ver o que é esse código ASCII. Então, só tenha em mente que cada caractere, na verdade, é um número inteiro, né? Então, cada número inteiro representa um caractere na linguagem C. Aqui eu coloquei uma figura 1 byte na memória, e é importante ressaltar que 1 bit é reservado para o sinal, né? Eu tinha feito aquela aula sobre bit de sinal, então lembrando, 0 é positivo e 1 é negativo. Então quando você tem 1 byte, 8 bits, 1 bit é reservado para o sinal. Isso significa que a gente tem 7 bits para representar os números, né? Nesse caso os caracteres. Então esse tipo de dado armazena uma faixa de valores inteiros, né? Como eu havia falado aqui em cima. O valor armazenado na memória quando se declara uma variável do tipo char é na verdade um inteiro. Então essa faixa vai de menos 128 a 127. Isso que menos 128 a 127 são 256 possibilidades de representações aqui dos números, né? Então é isso que em 1 byte você tem 256 possibilidades. Ou seja, quando a gente declara char var, né, é assim que a gente declara uma variável nomeada de var do tipo char, a gente está declarando uma variável com sinal, né, o que nos dá essa faixa de valores de menos 128 a 127. Então, com sinal, números negativos e positivos. Ok, a linguagem C é fracamente tipada. Isso significa que você pode atribuir um número inteiro a um char. Não ocorrerá erro de compilação, o compilador só vai emitir um aviso. Em uma linguagem fortemente tipada, você não pode fazer isso, né? Atribuir um inteiro a um char. Ou seja, se você tem um caractere, você tem que atribuir um caractere àquela variável. Se aquela variável é um inteiro, você tem que atribuir um inteiro. Isso é uma linguagem fortemente tipada. Como C é fracamente tipada, né? Então o tipo não segue você não tem um rigor assim, né? Então nesse caso você pode atribuir um inteirão a um caractere. Vocês vão ver depois que se você tem um tipo inteiro, você pode atribuir um número real a esse tipo inteiro, né? Só vai haver uma perda de dado que a gente vai ver depois. Ok, o tipo int. Então ocupa na maioria dos computadores hoje em dia
4 bytes, esse 4 octetos. Então octetos é uma outra terminologia para falar bytes, né? Então você pode falar 4 octetos na memória. Então por que eu coloquei na maioria dos computadores? Bom, na época lá do processador 286 da Intel, você tinha arquitetura de 16 bits, então nela o inteiro ele ocupava 2 bytes na memória. Hoje em dia, com os computadores 32 bits e 64 bits, como é o meu caso, então ele ocupa 4 bytes na memória. Ah, mas como que eu vou saber então quantos bytes um inteiro ocupa na minha máquina se eu não sei o tipo de arquitetura dela? Bom, mais pra frente a gente vai ver um operador da linguagem C que a gente pode saber quantos bytes tal tipo ocupa na memória. O formato aqui %D ou %I, ok? Então aqui eu coloquei uma figura, 4 bytes, esse bit aqui é o bit de sinal, né? Então 4 bytes são 32 bits, isso quer dizer que eu tenho 31 bits para representar os números inteiros, sendo que 1 é o bit de sinal. Isso me dá essa faixa de valor, menos 2 elevado a 31 a mais 2 elevado a 31 menos 1. Por que menos 1? Porque se você tem 2 elevado a 31, você descarta o zero, ou seja, vai de 1 até esse valor. Só que como você quer incluir o zero, então você coloca esse menos 1, né, para movimentar a faixa de valores para a esquerda. Isso faz com que o zero entre aí. Então, se uma certa arquitetura o inteiro ocupa 4 octetos, 4 bytes, ou seja, 32 bits, a faixa de valores será essa aqui, desse número aqui até esse número aqui. Então, e se uma certa arquitetura ele ocupar 2 bytes, 2 octetos, 16 bits, vai de menos 32.000 a 32.700 e pouco. Ok, tipo float então, vamos ver aqui. Então é reservado 4 bytes, ou seja, 4 octetos e 8 nibbles para as variáveis do tipo float. Esse nibble aqui, um nibble são 4 bits, ou seja, a metade de um byte. Isso quer dizer que 4 bytes, você tem o dobro de nibbles. O dobro de nibbles aqui nesse caso 8 nibbles, ok? Só uma nova terminologia para vocês. O float armazena números reais, como havia dito, e lá no printf utilizar %f, ok? Então, por padrão, o float tem 6 dígitos de precisão. Pode-se atribuir um char, um int, um double a um float. Isso nos garante que a linguagem C é fracamente tipada, né? No caso aqui, se for um double, o double ele ocupa 8 bytes normalmente na memória. E se for, por exemplo, você tem um número double que tem 5 bytes. O float ele ocupa 4 bytes na memória. Isso quer dizer que a linguagem vai pegar esse número de 5 bytes, vai pegar até 4 bytes desse número e atribuir para a variável float. Isso que vai acarretar uma perda de dados, mas vai compilar normalmente, ok? Então o float é representado da seguinte maneira: um bit aqui para o sinal, 8 bits para o expoente e 23 bits para a mantissa. Isso vai garantir uma faixa de valores até 3.4 elevado a 38, mais ou menos. O que é essa mantissa então? O float ele trabalha com notação científica, né? Então você tem 200. Então 200 em notação científica, você tem 2 vezes 10 ao quadrado. Esse 2 é a sua mantissa e 10 ao quadrado é o seu expoente. Outro exemplo, 123 elevado a... 123 vezes 10 elevado a menos 4. Então 123 é só mantissa e 10 elevado a menos 4 é o seu expoente. Então o float ele é representado desta maneira na memória. Você vai ver que o float ainda é chamado de ponto flutuante. Por que ponto flutuante? Então, por exemplo, 200. Então você tem 2 vezes 10 ao quadrado, 20 vezes 10 a primeira e ainda 200 vezes 10 elevado a zero. Isso quer dizer que o ponto você pode mover para a esquerda ou para a direita. Isso vai fazer com que o expoente do 10 aumente ou diminua, né? Na verdade é ponto porque lá nos Estados Unidos eles usam ponto, né, para representar. Mas como no Brasil a gente usa vírgula, para a gente seria vírgula flutuante. Mas como a gente quis adotar mesmo ponto flutuante, ficou ponto flutuante. Então o tipo double também é utilizado para valores reais. Só que a diferença é que ele ocupa 4 bytes na memória. E aqui o formato para ler %LF. Então isso significa que temos valores até 1.7 vezes 10 elevado a 308. O double
ele é da seguinte maneira. Então você tem 1 bit para o sinal, você tem 11 bits para o expoente e 52 bits para a mantissa, ok? E então 8 bytes você tem 64 bits, né? E aqui no float 4 bytes você tem 32 bits. Tranquilo? Ok, agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vamos voltar lá para o tipo char, como é uma faixa de valores pequena. Vou mostrar o seguinte. Então aqui, esse tipo de dado armazena uma faixa de valores inteiros que vai de menos 128 a 127. Vou abrir o nosso terminal aqui. Entrar na aula 9. Utilizar o nosso vim. Ok, eu vou fazer um código simples aqui para mostrar o seguinte para vocês. Vamos salvar já para ele mostrar pra gente com cores. Vou chamar de teste.c. Não, melhor. Char teste.c. Então, stdio.h. Vamos lá. Então eu tenho um char var, ok? Uma variável do tipo char. Aí aqui eu vou atribuir o valor, deixa eu ver, vamos voltar lá, de menos 128 a 127. Isso quer dizer que são 256 possibilidades. Se eu não tivesse o sinal, isso seria de 0 a 255, né? Se eu não tivesse o sinal. Mas como tem o sinal, vamos ver o que acontece se eu colocar o sinal. Deixa eu minimizar isso. Então var recebe, vou fazer uma atribuição aqui, 255. Eu não lembro se eu havia falado sobre atribuição, mas uma variável a gente atribui dessa maneira. Então var igual 255. Eu poderia colocar isso aqui, ó, também, ó, tudo junto. Dessa maneira, tudo junto. Mas na próxima aula eu vou falar sobre indentação. Vocês vão ver que a melhor maneira é desse jeito, colocando espaço. Ok, 255, agora eu tenho que imprimir. Então vamos lá, printf char. Agora eu vou colocar %c. Esse barra n aqui é só para pular uma linha. Vou colocar aqui a variável. Só que tem uma coisa, se eu colocar %c, ele vai imprimir um caractere. Só que eu quero que ele imprima o número. Então eu vou colocar como se fosse um inteiro. Já que a linguagem C é fracamente tipada, então %d. E aqui no final return 0, só para falar que tudo ocorreu de forma correta. Esse aqui eu vou salvar, e aqui eu vou sair. Se eu colocasse 2.x, ele salva e sai ao mesmo tempo, ok? Mas como eu já salvei, então só vou sair. Agora a gente vai compilar, então vamos utilizar o gcc teste.c teste. Esse aqui é o nosso arquivo fonte e esse aqui vai ser o nosso executável. Vamos lá. Beleza, compilou. Agora vamos executar. /, teste. Opa, apareceu aqui -1. Mas eu lembro que eu tinha colocado 255, não é? Aqui, ó. 255. Apareceu -1. Se eu colocar 254, vamos ver. Salvar e sair, % 2.x. Vamos compilar novamente. -2? Que é isso, hein? O que será que está acontecendo aqui? Coloquei 255, apareceu -1. Coloquei 254, apareceu -2. Ok, vamos voltar lá e deixar 255 mesmo. E agora eu vou explicar o porquê que isso ocorre. Aqui, -1. Vamos lá, voltar lá ao PDF. Aqui. Por que 255 é -1? Aqui você tem a representação dos números aqui na linguagem C, né? Eu havia dito que a faixa de valores do char com sinal era de -128 a 127. Só que
ele é representado da seguinte maneira. Você tem aqui 0, 1, 2, 3, 4 até 127. Depois já começa 128, menos 128, menos 127, menos 126, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 para voltar para o zero. Então você tem essa roda e é dessa maneira que funciona a representação dos números lá. Isso quer dizer que quando eu coloquei 255, então foi aqui 0. Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aqui é sem sinal. Então vai de 0 até 255. Só que com sinal é esse tipo de representação. Então vai de 0 a menos 1. Então vocês veem aqui que o menos 1 é o 255 e o menos 2 é o 254. Então isso quer dizer que se eu coloco 129 no tipo char com sinal, vai aparecer para mim aqui menos 127, né? Então vamos confirmar isso. Vim teste.c. Aqui eu vou colocar então 129. Vamos ver o que vai aparecer. Compilar, executar. Aqui, menos 127, né? Acho que deu para entender. Então funciona da seguinte maneira. Você tem os números até 127. Quando você coloca 128 no tipo char sem sinal, vira aqui menos 128. 129 vira menos 127. 130 vira menos 126 e assim por diante até 255 que vira menos 1, né? E esse aqui então é o tipo de char sem sinal. Então como que eu posso utilizar então o char sem sinal? Entra agora aqui na parte de modificadores. Nós temos aqui então signed, ou seja, com sinal, unsigned, sem sinal. Aí você tem o short e o long. Então vamos falar do signed e do unsigned. Você tem aqui então, quando eu declaro char, é a mesma coisa que eu declarar isso aqui, ó. Signed char, ok? Então declarei um tipo char com sinal. Só que se eu quiser sem sinal, eu declaro unsigned char. Isso quer dizer que quando eu colocar o 129, ele vai ser o próprio 129 aqui, né? Vamos ver lá. Agora a gente vai compilar como unsigned char. Aí, 129. Agora vamos ver o 255. 255. Opa. Compilar, executar. Agora 155. Então é assim que a gente trabalha com tipos sem sinal, né? Com o modificador signed e unsigned, ok? Agora o short e o long. O short e o long vocês vão utilizar para os números inteiros, né? O float e o double não utiliza esse tipo de modificadores. E o que o short fala, né? Para que serve esse short? Esse short então faz com que um inteiro ocupe pelo menos 2 bytes na memória, né? Não quer dizer que ele vai ocupar 2 bytes. Isso aí vai depender já da arquitetura. Então, pelo menos 2 bytes. E o long faz com que o inteiro ocupe pelo menos 4 bytes. Vocês vão ver que quando a gente testar isso, nessa minha máquina aqui de 64 bits, ele não ocupa 4 bytes com o long, né? Então, por isso que eu estou falando, pelo menos, independente da arquitetura. Tá ok? Deixa eu mostrar já como que a gente vê quantos bytes cada tipo ocupa na memória. Vocês vão utilizar um operador sizeof. Então, se eu colocar sizeof, abre e fecha parênteses e vocês vão colocar o tipo aqui dentro, ok? Então já vamos testar tudo isso logo de uma vez. Vamos voltar lá. Aqui deixa eu apagar isso aqui. Então eu tenho tipo char, que é a mesma coisa que o signed char. Vou colocar var1. Eu tenho aqui o tipo unsigned char, var2. Aí eu tenho também o tipo inteiro, né? Tipo inteiro.
que é a mesma coisa que eu vou colocar signed int. Aí eu tenho tipo unsigned int, ou então inteiro sem sinal. Var 4. Aqui eu tenho também. Vou voltar lá rapidinho. Então tá aqui short e long, né? Então vamos lá. Então eu tenho tipo short int var 5. Eu tenho tipo unsigned short. Melhor. Aqui ao contrário. Short unsigned int var 6. Que se trocasse, colocasse unsigned short int também ia funcionar, mas eu vou colocar nessa forma, depois vocês vão entender o porquê. Vamos ver aqui. Se eu colocar short signed int, mesma coisa aqui, colocar short int, ok? Agora vamos para o long. Então eu tenho long int, que é a mesma coisa que long signed int var 7. Eu tenho long unsigned int. Ok, agora eu tenho o nosso float, que é o mesmo. Não, signing. Ok. Float aqui var 9 e o double var 10. Ok, agora vamos imprimir tudo isso. Então vai ter um monte de printf aqui. Deixa eu mostrar uma técnica aqui no Vim. Seguinte, vou voltar para o modo normal. Então 2 pontos eu vou colocar iab printf. Isso vai fazer o que? O p, toda vez que eu digitar p e der um enter, vai aparecer para mim em printf já nesse formato aqui, em printf parênteses e ponto e vírgula. Dou um enter. Ok, vamos voltar aqui então. P, apareceu para mim p. Isso é uma abreviação. Já que é um monte de printf, vou colocar aqui então. Beleza. Então vamos ver aqui. A primeira delas é do tipo signed char. Signed char, então %c apenas. Size of. Ok, eu quero um char mesmo. Não é na mesma. Aqui, signed char %c. Opa! Sem esse negócio aqui. Size of unsigned char. Ok, vamos lá. Próximo, signed int. E vocês estão vendo que eu não estou usando a variável, né? Eu declarei um monte de variável aqui e estou usando o size of. Aqui eu só declarei só para você ver como que funciona a declaração de variável, tá? Você coloca o tipo e coloca o nome da variável. Embora eu não vá usar nesse programa, mas só para mostrar como que funciona. Agora o próximo, int com sinal. Vocês vão ver que vai dar um erro quando a gente compilar, mas depois a gente acerta. Int com sinal e int é a mesma coisa. Agora int sem sinal, unsigned int. Agora o seguinte, o unsigned, aqui vocês podem ver que pode ser %d ou %i, tá? Só que o unsigned int, ele já tem um outro formato. Então nesse caso aqui vai ser %u, ok? %u, int sem sinal. Size of unsigned int. Próximo vai ser short int. Ok, short int. O short int, o formato dele é o seguinte: %hi, ok?
HI size of short int. Vamos ver o próximo, short unsigned int. Short unsigned int. Aqui você tem short, então é H, unsigned, onde a gente tinha visto aqui é U, então HU. Por isso que aqui em cima eu coloquei short unsigned ao invés de unsigned short, porque aqui o formato do printf ele já fica na ordem pra gente. Short unsigned, o short é o H e o unsigned é o U. Size of short unsigned int. Próximo da lista, long int. Ok, vamos lá. Long int. Você tem % long L e inteiro LI, %LI. E agora, size of long int. Próximo da lista, long unsigned int. Mesma analogia, long L unsigned int U, então %LU. Size of long unsigned int. Float. Float é %F. Size of float. Por último, double. %LF, como se fosse um long float. Aqui, size of double. Bom, quando a gente for compilar, vocês vão ver que vai dar um monte de warning, mas fiquem tranquilos que a gente dá um jeito depois. Salvando e saindo. Deixa eu dar um clear aqui para limpar, beleza. Vamos lá, gcc teste.c _o teste. Se prepara pro warning. Vixe, um monte de warning. Vamos ver aqui então. Linha 16, %C. Espera um argumento do tipo int, porém um argumento do tipo long unsigned int. Você vê aqui, ó, %C também é long unsigned int, %D long unsigned int, %long unsigned int, long unsigned etc. Isso quer dizer que o que? Quando eu volto lá, teste.c, quando eu vou imprimir o size of, ele pede para que eu imprima do tipo long unsigned int, ou seja, LU. LU. Ou seja, todas essas impressões aqui eu teria que colocar %LU. Só que como o warning tecnicamente não impede a compilação, ele compilou normalmente, mas ele só deu um aviso, né? Falou, ó, coloca %LU que é melhor para mim, ok? Beleza, mas vamos deixar assim mesmo, porque desse modo vocês veem como que são representados os formatos de cada tipo. Mas está funcionando normalmente o programa. Ok, vamos executar aqui. Saiu um desenho maluco aqui, vamos voltar lá. Ok. Por isso, né? Você tem um size of, você quer saber quantos bytes, né? E aqui eu estou imprimindo um caractere, então vamos imprimir um inteiro mesmo. Ok. CC, bom de warning, mas beleza. Ok. Espera aí, vamos botar lá que esse float aí saiu 1 de 0. Aqui, float. Na verdade não tem necessidade de imprimir o float, né? Vamos imprimir um inteiro, já que é size off. Agora acho que vai. Beleza. Vamos ver aqui. Nessa minha máquina, então o char do tipo com sinal 1 byte, aqui, né? 1 byte. O char sem sinal 1 byte também. Aí o inteiro sem sinal 4 bytes, né? Então essa arquitetura aqui é 64 bits, então o inteiro 4 bytes. Inteiro sem sinal também é mesmo 4 bytes. O short aqui, como eu havia falado, pelo menos 2 bytes, então nessa minha máquina aqui ele reservou 2 bytes para o tipo inteiro short.
Aqui short sem sinal int, 2 bytes também. Porém o long, lembra que o long eu tinha escrito que pelo menos 4 bytes. Nessa minha máquina aqui ele já ocupou 8 bytes na memória. Okay? Então, que nem eu falei, é pelo menos, não quer dizer que vai ocupar 4 bytes. Okay, long int 8 bytes, long unsigned int 8 bytes, o float 4 bytes como eu havia falado e o double 8 bytes também, como eu havia dito naquele PDF lá para vocês. Okay? Então é assim que a gente vê o tamanho que um tipo ocupa na memória. Vamos voltar lá e tirar esse monte de warning que apareceu pra gente. Já que ele quer long do tipo inteiro sem sinal, então vou colocar a vontade dele. Long u, long unsigned int. Long u, aqui LU já tá. LU e LU. Beleza. Agora, espero que não tenha mais nenhum warning. Beleza, sem warning. E o programa funciona da mesma maneira. Ok? Então é isso. Os tipos básicos aqui eu mostrei 4, né? Na verdade tem mais um, que é o tipo void, mas o void eu vou falar um pouco depois, que ele é meio chato, né? A associação dele. E então você tem o caractere char, o inteiro int e os tipos que armazenam números reais, float e double. Você tem o modificador short, long, e aqui você tem ainda o signed e o unsigned. Isso quer dizer com sinal, sem sinal. Lembrando que o float e o double não utilizam esse tipo de modificador. Então acho que é isso por essa aula e até a próxima.